gravando aqui para que eu possa iniciar. Perfeito, começou aqui. Então, pessoal, nós falamos aqui na última aula sobre o Adler, né? Isso aqui já fica, por exemplo, como dica aí para as apresentações, pessoal, ó, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, tá? A questão aí do sentimento de inferioridade, tá? De outros temas, por exemplo, aqui como finalismo ficcional. E nós vimos aqui que, diferente dos outros psicanalistas, né, o Adler, ele vai ter uma visão, assim, um pouco diferente do ser humano, apesar de ainda ter algumas questões deterministas, né, ainda ter aquela questão da infância como determinista até a vida adulta, mas diferente, por exemplo, né, do maior expoente aí da psicodinâmica, que é o Freud, ele vai trazer uma questão de uma personalidade muito mais voltada para o crescimento pessoal, para o futuro, e não como seres, aí, abre aspas, reféns, fecha aspas, daquilo que nós vivenciamos no passado, especialmente nos primeiros anos de vida, né? A gente tem essa característica do Freud falando disso, o Jung também tem um pouco, mas vai fugir aí um pouquinho das ideias do Freud, e o Adler vem aí, apesar de falar um pouco desse determinismo, ele vai dizer que nós somos seres voltados para o futuro, né? A nossa capacidade aí de crescimento, nós estamos em constante aí movimento, buscando o quê? A resolução daquele sentimento de inferioridade que todos nós temos ali a partir da infância, a partir das vivências que a gente tem ao longo da nossa infância, né? Então, ele vai trazer esse conceito do sentimento de inferioridade que todos nós temos, né? Ele vai trazer, de forma resumida, aí, que quando nós não temos uma boa resolução desse sentimento de inferioridade, tá vendo, pessoal? Por isso que eu preciso ir para a fonoaudióloga. Estou embolando as palavras. Quando a gente tem essa busca pela resolução desse sentimento, né, nós podemos, quando nós não conseguimos, de certa forma, alcançar novos patamares, resolvermos essa questão do sentimento de inferioridade, nós desenvolvemos um complexo, né, que é o complexo de inferioridade, que é justamente ali quando nós percebemos que não temos condições, ou não, por mais que tentemos, nós não conseguimos resolver o sentimento de inferioridade. Isso acaba trazendo alguns agravantes aí para a vida adulta, inclusive, né, dentro de termos psicopatológicos, o desenvolvimento aí do adoecimento psíquico, tá? Aí, nós falamos sobre a questão do complexo de inferioridade, de superioridade, melhor dizendo, que é o contrário de inferioridade. Dentro desse complexo, nós vamos ter pessoas que buscam, por exemplo, está sempre querendo, em termos assim mais esdrúxulos, ser mais que as outras, né? Ou são pessoas que desenvolvem alguns traços de personalidade egocêntricos, né? Egoístas, no sentido aí de querer, por exemplo, passar por cima das pessoas para alcançar os seus objetivos, né? E é algo também que, em termos de psicopatologia, traz prejuízos também ao desenvolvimento saudável da pessoa, certo? Aí nós falamos sobre aquela questão aqui, por fim, né, do finalismo ficcional, que justamente é uma ideia que nós temos, uma meta imaginada, que rege o nosso comportamento, né? É algo que nós temos aí, que nós estamos sempre em busca de alcançar, né? Ele deu um exemplo aí, o texto trouxe um exemplo, por exemplo, redundância é redundante, né? O texto trouxe um exemplo da vida eterna, da busca pelo eterno, de Deus. Então, são ideias que a gente tem, que são ideias também universais, mas que nós não temos essa certeza de que existe ou de que nós iremos alcançar. Mas estamos sempre em busca, né, de uma finalidade, de um fim específico, né? Então, para Adler, nós estamos nessa busca da perfeição constante, né? E existe sempre algo que nós consideramos superior a nós, por exemplo, né?
a ideia de Deus, nesse sentido, de que nós estamos em busca ali, por exemplo, a vida após a morte, né, de ter, eu citei um exemplo para vocês na aula passada, de pessoas que têm a vida regida pelos conceitos religiosos, né, pelos livros religiosos, né, por exemplo, a gente pode citar o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o budismo, né, que são religiões, né, em que trazem essa ideia de você ter uma espécie de código de vida, né, uma espécie de método, tá? Que para você alcançar, por exemplo, a vida após a morte, alcançar o céu, por exemplo, para o cristianismo, você precisa ter uma vida justa, você precisa seguir os mandamentos, você precisa ter uma vida ali em comunhão, podemos assim dizer, com aqueles preceitos religiosos, né, que excedem, transcendem muitas vezes a questão da consciência, a questão aí da ética e moral, mas que trazem como uma espécie de código de vida, né, de método de vida, né, em busca de algo maior, certo? Então, seria talvez o exemplo aí mais específico e mais compreensível da teoria de Adler seria a questão da vida após a morte ou dos preceitos religiosos, né? Obviamente que tem outras pessoas que não têm religião, né, que são agnósticos, são ateístas, por exemplo, que têm outros tipos de motivação para o crescimento, né? Então, é uma questão mais geral. Mas ele vai dizer que todos nós estamos nessa constante busca por algo maior, algo que representa a ideia de perfeição, de superioridade, né, de chegarmos aí em outros patamares, tá bom? Então, assim, ele vai dizer que tendo essa meta ficcional, esse ideal de perfeição, essa ideia de ter algo que nós estamos em busca o tempo todo, ele vai dizer que para que nós consigamos aí atingir essa meta, chegarmos a esse ideal de perfeição, nós adotamos o que ele vai chamar de estilo de vida, tá? É um conceito bem simples, tá? A gente já tem muito arraigada essa questão, essa ideia do estilo de vida, né? O estilo de vida saudável, o estilo de vida, sei lá, outras ideias que a gente vai ter, mas para Adler, o estilo de vida é a base, é uma das bases da nossa personalidade, é a partir dele, né, que nós buscamos essa superioridade, essa perfeição. Então, assim, o estilo de vida, né, como diz o texto aí, a nossa principal meta é a superioridade, a perfeição, atingirmos aquele fim, né? Por exemplo, as pessoas que querem chegar ao céu, que acreditam na vida após a morte, ou na reencarnação, enfim. Nós buscamos atingir essa meta, que é superior a nós, que transcende aí a nossa existência, por exemplo, por meio de vários padrões de comportamento diferentes. Ele vai dizer assim que cada um de nós expressa essa luta pela meta para alcançar essa superioridade, essa perfeição, de uma forma diferente, de uma maneira diferente. E assim, a gente desenvolve um padrão singular de características, né, comportamentos e hábitos, que juntos eles formam o nosso estilo de vida. Então, o que é o estilo de vida para Adler? Isso justamente o conjunto de características, comportamentos e hábitos, certo? Que nos concede, por exemplo, a possibilidade de lutar e buscar aí essa meta, né, que é aí a questão da superioridade ou da perfeição, né? Então, assim, aí o conceito que o livro traz é o seguinte: estrutura ou padrão de comportamentos e características de caráter peculiar, pelo qual buscamos a perfeição. Entre os estilos de vida básicos, né, ele vai dizer que assim, ele trouxe alguns tipos básicos, estão o dominador, o dependente, o esquivo e os tipos socialmente úteis. Então, assim, ele trouxe aí, a gente vai trazer aí retomar mais uma ideia do Adler, no sentido de quê? De que a sua teoria também é determinista, certo? Mas ele vai dizer aí que existem, por exemplo, alguns estilos de vida, né, que se aplicam a algumas pessoas, e
cada estilo tem características peculiares, características diferentes. Então, como diz aí o texto, para que a gente possa entender o estilo de como o estilo de vida se desenvolve, né, nós precisamos voltar aos conceitos de sentimentos de inferioridade e compensação. Então, aí vamos ao texto, tá? As crianças são atormentadas por sentimentos de inferioridade que as motivam a compensar o desamparo e a dependência. Nessas tentativas de compensação, adquirem um conjunto de comportamentos. Então, Adler vai trazer essa ideia da infância como sendo importante para o nosso desenvolvimento e que nós, ali, desde a infância, estamos buscando, né, superar esse sentimento de inferioridade, que nós lembrando aí do que nós vimos, geralmente, esse sentimento de inferioridade é em relação aos adultos, né? Nós nos achamos menores que eles, né? Eles controlam o que a gente faz, né? Então, enquanto aí crianças, nós temos como se pode dizer, uma barreira, né? Um limiar, e esse limiar é controlado pelos adultos. Então, para a gente poder, quando se instaura esse sentimento de inferioridade na nossa vida, nós buscamos compensá-lo de alguma forma, né? E ali, ele vai dizer que nós buscamos compensar o desamparo, né? Porque e a dependência, por quê? Nós somos a única espécie do mundo que, se deixarmos, né, sozinhos, se formos deixados sozinhos aí após o nosso nascimento, nós não conseguiremos sobreviver. Nós somos piamente dependentes aí de outros seres humanos, né, ou em casos aí mais raros de outros seres, né, como o caso aí de pessoas que foram criadas por outros animais, por exemplo, lobos, né, e conseguiram ter a questão da sobrevivência garantida por conta disso, tá? Então, assim, quando a gente está tentando compensar esse sentimento de inferioridade, nós temos o quê? Nós criamos um conjunto de comportamentos, né, um conjunto de hábitos. O texto vai dizer, por exemplo, a criança doente pode lutar para aumentar a capacidade física ao correr ou levantar peso. Então, é uma forma de compensar aquela ausência, né? Esses comportamentos tornam-se parte do estilo de vida, um padrão de comportamento criado para compensar uma inferioridade, né? Isso mesmo, Márcio. A ideia do Tarzan aliás, a questão do Tarzan, existe casos reais, né, de pessoas que foram criadas por lobos, por exemplo, tá? Aí, tudo que nós fazemos, tá, é moldado e definido pelo nosso estilo de vida peculiar, que determina, ou seja, peculiar, aquele estilo de vida próprio, íntimo, intrínseco, subjetivo, que determina quais aspectos do nosso ambiente atendemos ou ignoramos e que atitudes mantemos. Então, o nosso estilo de vida, ele vai trazer essa ideia de que, a partir do nosso tipo de estilo de vida, nós vamos ali entender o nosso ambiente e ver o que nós fazemos dentro desse ambiente, se nós atendemos aquelas necessidades, tudo aquilo que nos é trazido através do ambiente em qual estamos inseridos, que comportamentos nós devemos manter, que comportamentos nós devemos deixar, né, e vai ali moldando o nosso estilo de vida, tá? Esse conjunto de comportamentos. Ele vai dizer também, nós adquirimos nosso estilo de vida a partir das interações sociais que ocorrem nos primeiros anos de vida, outra característica determinista da teoria de Adler, tá? Então, Adler sugeriu que o estilo de vida fica tão firmemente cristalizado com a idade de 4 ou 5 anos que é difícil mudá-lo depois. Então, a gente vai ter aí uma característica que corrobora com as outras teorias psicanalíticas, né, com as outras teorias psicodinâmicas, que é essa ideia de que aspectos importantes da nossa personalidade são formadas nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos da infância. Por exemplo, aí Freud trouxe aquela ideia de até os 7 anos. Adler está dizendo que entre 4 ou 5 anos, nós já temos aquele estilo de vida cristalizado e é muito difícil de mudá-lo aí ao longo da nossa existência, tá? Então, assim, ele vai dizer, o estilo de vida torna-se a estrutura guia de todos os comportamentos posteriores.
Então, todos esses comportamentos que nós adquirimos na infância, os hábitos que nós adquirimos na infância, no sentido de quê? De superarmos aquele sentimento de inferioridade, e esse ato de busca de superação chama-se de compensação, tá? Compensação é justamente a nossa tentativa de superar a inferioridade que é iniciada lá na infância, certo? Esses comportamentos, eles vão ser deterministas, eles vão ser determinantes para o comportamento, os hábitos que nós vamos ter ao longo da nossa vida, certo? Então, assim, Miguel, 4 a 5 anos de idade, em que o ser humano começa a desenvolver, então, um estilo de vida mais lúcido. A criança tem mais lucidez do que está acontecendo na Serra d'Água. Isso mesmo, Miguel. E, assim, lembra que a gente falou que, por exemplo, uma das coisas que geram, por exemplo, o complexo de inferioridade é as crianças que são mimadas, que se acham ali o centro, né, de tudo, e quando elas vão para a escola, geralmente as crianças começam a ir para a escola nessa idade, entre 4 e 5 anos, né, às vezes um pouquinho mais cedo, né, mas é uma idade meio que padrão, 4, 5 anos, até 6 anos no máximo, as crianças começam a entrar na escola. E é justamente ali as primeiras interações sociais que a criança vai ter, que não são com a sua família, não são com os seus parentes, vai ser a escola. Aí essa interação social que as crianças já tinham com a sua família, são somadas às interações que elas vão ter com outros coleguinhas ali, com outros adultos, com outras crianças, e a partir daí também contribui para quê? Para a criação do estilo de vida daquela pessoa, certo? Ele vai dizer aí que o estilo de vida torna-se a estrutura guia. Não quer dizer que ele é 100% determinista dos comportamentos posteriores. Por quê? Porque nós estamos sempre em busca da perfeição. Nós estamos sempre em busca de compensar alguma coisa. Então, por mais que aquele nosso estilo de vida que foi criado na infância, que foi desenvolvido na infância, ele seja um guia para os nossos comportamentos posteriores até a vida adulta ou mais, ainda assim nós temos essa capacidade que o Adler traz de quê? De buscarmos a compensação ainda ao longo da nossa vida. Então ele vai dizer aí, como observamos, né, a sua natureza depende das interações sociais. Quais são as interações sociais da criança? Com os adultos, com a família, com as outras crianças na idade escolar. Principalmente, ele vai dizer aí, a ordem de nascimento da pessoa na família e a natureza da relação pais-filho. Adler, ele vai trazer essa ideia de que, assim, a ordem do nascimento, se, por exemplo, você tem outros irmãos, a ordem em que você nasceu influencia também na questão do sentimento de inferioridade. Por exemplo, uma criança que foi ali o segundo filho, ou o terceiro, ou de uma série de filhos, pode acreditar, por exemplo, que há um preferido, que o primogênito é o preferido. Ou, por exemplo, acontece, às vezes, em algumas famílias, de os pais negligenciarem, por exemplo, aquelas crianças que são mais velhas, né, nascidas anteriormente, e, por exemplo, ter uma questão de um afeto maior pela criança recém-nascida, por exemplo, né? Aí, o que acontece? É que meio que inconscientemente, pessoal, os pais acreditam que aquela criança que já está com uma idade maior, por exemplo, ela já tem um senso de autonomia. E a criança que está chegando requer mais cuidado, né? Ela é totalmente dependente. Então, é natural que, sim, né, os pais tenham um certo cuidado maior com a criança que está chegando, por uma questão de sobrevivência mesmo, de naturalidade, tá, do que com aquelas crianças que são que nasceram anteriormente, né? Então, existe uma série de situações aí que a gente pode também levar em consideração que acabam contribuindo para isso. Aí, Adler vai focar nessa questão, né? A Adler ele vai focar muito, pensando aí também um pouco da história de vida dele, ele vai focar muito nisso, né? De que essa ideia da ordem de nascimento, né? Se eu fui o primogênito, se eu não sou, se eu sou o mais novo, se eu sou o filho do meio, por exemplo, isso subjaz que ali vai gerar uma série de comportamentos, e a forma de compensação do meu sentimento de inferioridade é diferente, por exemplo, dos meus irmãos, né?
a relação entre pais e filhos, a questão do apego, a questão do afeto, que eu mencionei para vocês na outra aula, inclusive citando até Bowlby, vai ser fundamental também para essa construção do estilo de vida da pessoa, tá? Aí o texto diz o seguinte, né? Lembre-se de que uma das situações que levam ao complexo de inferioridade é o quê? É a negligência. As crianças negligenciadas podem se sentir inferiores ao lidar com as demandas da vida e, portanto, podem se tornar desconfiadas e hostis para com os outros. Como resultado, o seu estilo de vida pode envolver a busca de vingança, ressentimento pelo êxito dos outros e posse de tudo que acham que lhes é devido. Então, ele vai ter essa ideia da questão determinista, né? A negligência, ou a criança ser mais mimada, a criança ter um tratamento diferente, pode gerar aí, né, uma série de outros comportamentos futuros. Aí é o seguinte, pessoal, a gente vai ver aqui, tá, sobre o outro conceito do Adler, o poder criativo do self, né, melhor dizendo, que, assim, aparentemente há uma incoerência entre conceito de estilo de vida, tá, e a nossa observação anterior de que a teoria é menos determinista do que a de Freud. Sim, ela é menos determinista, não significa dizer que ela tem um cunho determinista, né? Não significa dizer que Adler também, assim como os outros psicanalistas, trazem essa ideia do determinismo, especialmente na infância. A diferença é que o quê? Que Adler vai dizer que, aí como está trazendo no texto, tá? Deixa eu só ver o que vocês botaram aqui, o pessoal está falando aí da questão das relações familiares, né? E, de fato, pessoal, só confirmando o que vocês estão falando, a gente percebe, sim, nós percebemos uma certa diferença no tratamento aí dos pais, né, com os filhos aí, de acordo, muitas vezes, com a questão da ordem do nascimento, né? Seja mais velho, seja mais novo, geralmente é um tratamento diferente, né? Ou tem, por exemplo, aquele que é mais negligenciado, então, acaba sendo meio que um padrão, né, que não é determinista de todas as famílias, mas que a gente observa muito no dia a dia, tá? Então, essa ideia de Adler, tá, ele fala sobre isso, sobre essa questão aí também, que isso influencia, tá, na construção da nossa personalidade. Aí ele vai trazer o seguinte, a diferença principal entre Adler e Freud, apesar de ele ter essa questão determinista também, ele vai dizer que nós temos o controle sobre o nosso destino, nós não somos vítimas dele, né? Ele vai falar disso. Só que ele tem uma questão contraditória, porque ele vai dizer que ainda assim temos uma questão determinista, né? As relações sociais, como fala no texto, nos primeiros anos, né, o estilo de vida sendo determinado por essas relações sociais dos primeiros anos, e sujeito que a pouquíssimas mudanças mais tarde, tem um caráter determinista. Então ele vai dizer, nós somos donos do nosso destino, nós temos controle sobre ele, mas, né, há uma ressalva. As relações sociais que nós tivemos lá na nossa infância determinaram o nosso estilo de vida, e isso tem forte influência sobre o nosso comportamento atual. Então, assim, isso parece quase tão determinista como a visão freudiana, que enfatiza a importância da infância na formação da personalidade do adulto. A gente tem Adler saindo um pouco dessas ideias, mas essas ideias sendo recolocadas na sua teoria por conta dessa questão determinista dos estilos de vida. Aí, assim, aparentemente parece ser tão determinista quanto, mas não é. Por quê? Porque ele resolveu esse dilema de dizer que se é determinista ou não, tá? Propondo um conceito, e esse conceito aí foi o poder criativo do self, que é a nossa habilidade de, mesmo tendo um estilo de vida determinado lá na nossa infância, de nós criarmos um estilo de vida apropriado, adaptado, certo? Então, assim, ele vai dizer que nós, tá? Ele vai dizer aqui, como traz o texto, Adler vai dizer que nós criamos o nosso estilo de vida, nós criamos o nosso self, a nossa personalidade, o nosso caráter, tá? Ele usou todos esses termos aí, self, personalidade, caráter, como estilo de vida. Então, ele vai dizer assim, nós não somos passivamente moldados pelas experiências da infância,
que não são tão importantes em si mesmas, quanto a nossa atitude consciente em relação a elas. Então, a partir do momento, por exemplo, para Adler, que eu tomo consciência, lembre-se que ele não vai dar tanta importância a essa questão inconsciente, ele vai trabalhar mais a consciência. Lembra que nós falamos disso bem no início? Né? Ele vai trazer, quando nós tomamos consciência daquilo que nós somos, nós entendemos quem somos, o quanto as nossas experiências passadas estão influenciando atualmente, nós conseguimos adaptar o nosso estilo de vida. Por quê, pessoal? Porque Adler começou a estudar os pacientes dele. Então, quando ele começou, por exemplo, a entender, através da autoanálise também, mas principalmente quando ele começou o atendimento clínico, ele percebeu, ele trouxe uma nova visão para a sua teoria, no sentido de quê? De que aquelas pessoas, por mais que tivessem um estilo de vida determinado, elas poderiam também fazer mudanças significativas na própria vida. Essa capacidade de mudança, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de ter um estilo de vida apropriado, né, ao ambiente, às relações, ao que nós vivenciamos, por exemplo, na idade adulta, é uma capacidade que está aquém desse determinismo, né, do estilo de vida feito lá na infância, criado lá na infância. Então, assim, ele vai dizer que esse poder criativo da nossa personalidade, do nosso self, né, de nós transformarmos a nossa personalidade em busca da perfeição, da superioridade, né, e ter essa questão do estilo de vida como uma possibilidade de moldá-lo aí, através dos comportamentos aí, ao longo da nossa vida. Então, ele vai dizer aí que nem a hereditariedade, nem o ambiente fornece uma explicação completa para o desenvolvimento da personalidade. Em vez disso, por exemplo, uma questão importante aí, pessoal, a forma, deixa eu ver se isso aqui está, a maneira, não está OCR, a maneira como interpretamos essas influências forma a base para a construção criativa da nossa atitude em relação à vida. Então, você já vê aí o quê? Adler trazendo para dentro da sua teoria aspectos cognitivos, né? Aspectos de consciência, tá? A maneira como nós interpretamos essas influências, esse estilo de vida, forma a base para a nossa construção criativa. Então, ele está justamente reforçando aquele conceito de quê? De que nós somos, melhor dizendo, donos do nosso destino. Nós somos aí capazes de moldar também a nossa personalidade ao longo da nossa vida. Ok? Então, ele vai dizer o seguinte: Adler defendeu a existência do livre-arbítrio individual, que permite que cada um crie um estilo de vida adequado a partir de habilidades e experiências que são transmitidas para nós pela herança genética e pelo ambiente social. Embora não tenha sido muito claro quanto aos pontos específicos, insistiu que o nosso estilo de vida não está determinado. Somos livres para escolher e criá-lo por conta própria. Uma vez criado, ele permanece constante a vida inteira, tá? Então, a gente vai ter umas coisas meio contraditórias, mas Adler resolvendo essas possíveis contradições aí da sua teoria, dizendo o seguinte, que nós criamos a nossa personalidade, nós vamos adaptando a nossa personalidade conforme os eventos de vida. Aí ele vai falar de alguns tipos, né, de alguns estilos de vida que podem ser criados, né, que podem ser aí desenvolvidos, podemos assim dizer, tá? Pessoal, só lembrando, quem não mandou mensagem ainda no chat, por gentileza, manda que eu vou registrar aí a presença de vocês já, tá? Então, assim, ele vai trazer basicamente 4 estilos, tá? Que é o estilo dominador, dependente, o esquivo e o socialmente útil, né? Então, ele vai dizer assim, vários problemas universais, né? Ele descreveu vários problemas universais aí, e agrupou em 3 categorias, tá? Esses problemas universais, que são comuns a todas as pessoas, ele vai dizer assim, que nós temos problemas em que envolve o nosso comportamento para com os outros, certo? Os problemas que são ditos, chamados aí de ocupacionais, e os problemas amorosos. Ele vai dizer que todas as pessoas têm problemas nesses níveis, com os outros, ocupacionais e amorosos.
E ele ainda propôs 4 estilos de vida básicos que nós temos para lidar com esses problemas, tá? É o estilo de vida do tipo dominador, do tipo dependente, tipo esquivo, ou o tipo socialmente aceito, tá? Pessoal, todos já mandaram uma mensagem, eu vou pegar aqui para registrar a presença, tá? Só um minutinho, por gentileza. Foi. Já. Vou registrar aqui mais uma vez, para ver se tem mais alguém. Aqui está aparecendo 21 pessoas, então tá certo. Vamos lá. Não sei se alguém ficou sem preencher. Então, assim, pessoal, esse primeiro tipo, tá, dominador, ele é um tipo, eu vou passar aqui de forma bem rápida para a gente poder fechar o conteúdo. Ele tem aquela atitude dominadora, né? Ele tem pouca consciência social, né? Uma pessoa que é sem consideração pelos outros, né? Ele vai dizer que o tipo mais extremo do tipo dominador é a pessoa que ataca os outros, se torna sádico, né? Delinquente ou sociopata. Ele vai dizer que o menos violento se torna alcoolista e não alcoólatra, tá? Viciado em drogas ou suicida. Eles acreditam que podem magoar os outros atacando a si mesmos, né? Certo? Então ele vai dizer aí que esse tipo dominador é um tipo mais extremista, é um tipo mais sádico, são os tipos de pessoas que se tornam aí, que são voltadas, por exemplo, para uma vida criminosa, uma vida fora da lei, uma vida de quebrar regras, por exemplo, né? Ele vai dizer que o tipo dependente é um tipo mais comum, tá, entre os seres humanos, e é um tipo, por que dependente? Porque ele espera ser satisfeito por outras pessoas, né, portanto, o quê? Ele torna-se dependente dessas pessoas. Inclusive, pessoal, existe um transtorno de personalidade chamado de transtorno de personalidade dependente. Vocês sabiam disso? É justamente o transtorno de personalidade que as pessoas desenvolvem a partir dessa incapacidade, né, de serem pessoas donas da própria vida, tá? Obviamente que eu estou falando aqui em termos drúxulos, isso tem uma questão psicopatológica muito mais significativa, tá? Mas o transtorno de personalidade dependente são pessoas extremamente dependentes das outras, que estão sempre em busca de aprovação, que são pessoas que são muito assim, pelos outros mesmos, esquecem de si mesmos, tá? E fazem tudo pelos outros, ou sempre estão em busca aí da aprovação, da opinião dos outros, né? Então, a gente vai ter aí toda essa questão, tá? Ele vai, por fim, ele vai dizer que existe o tipo esquivo, né? Que é aquela pessoa, tá? Que não tenta enfrentar os problemas da vida. Ela está sempre evitando dificuldades. Ela tem, o sentimento de inferioridade dela é tão presente, né, que ela está sempre evitando enfrentar a vida, por quê? Porque ela enxerga tudo como uma possibilidade de fracasso, né? Então, é aquela pessoa, por exemplo, aí que está sempre evitando, né, enfrentar, evitando aí as questões, os problemas, né, por exemplo, da vida, porque ela acha que vai sempre fracassar, tá? Esses 3 tipos não estão preparados para lidar com a vida cotidiana, vai dizer Adler, né? Não conseguem colaborar com outras pessoas, tá? E o choque entre o seu estilo de vida e o mundo real resulta num comportamento anormal, que se manifesta na forma de neuroses e psicoses. Falta-lhes o que Adler chamou de interesse social. Então, pessoal, ele vai dizer que esses 3 tipos, tá? O esquivo, o dependente e o dominador, são 3 tipos, são 3 estilos de personalidade em que tem uma presença patológica, tá? Esses 3 tipos geram as neuroses e as psicoses, tá? Então, a pessoa, por exemplo, que é dominadora, que busca ali para prejudicar os outros, tem uma questão psicopatológica, ou a pessoa que está sempre evitando os problemas, ou aquela pessoa que é extremamente dependente dos outros, vocês veem que esses três tipos são
pessoas que são voltadas para o externo, né? São pessoas que não se encontram internamente, são pessoas que estão distantes de si mesmos, por exemplo, né? É sempre assim, é como ele falou, são problemas que podem ser universais, mas que esses três tipos em especial trazem prejuízo à vida das pessoas, porque podem torná-las pessoas doentes, adoecimento psíquico através aí do estilo de vida, né? Ele vai falar que para essas pessoas falta o interesse social, tá? A gente vai falar do interesse social daqui a pouquinho. Aí ele vai trazer um quarto tipo, né, que é o tipo socialmente útil. É um tipo que colabora com os outros, né, que age em virtude da necessidade dessas pessoas, de acordo. Essas pessoas se adaptam facilmente à realidade social, né? Então, são pessoas que já têm, como diz o texto, estrutura bem desenvolvida de interesse social. A gente vai falar sobre interesse social. Aí é o seguinte, pessoal, por mais que ele tenha teorizado sobre esses quatro tipos, né, desses quatro aí, o tipo socialmente útil seria o tipo mais saudável, entre aspas, podemos assim dizer, Adler não costumava classificar as pessoas de forma rígida. Por exemplo, fulano é um tipo dominador, ciclano, não, é um tipo dependente. Beltrano aí é um tipo socialmente útil. Ele não gostava de fazer isso, né? Ele propôs esses quatro tipos para fins didáticos, para fins de conceitos, né? Ele alertava aí, por exemplo, os terapeutas, como diz o texto, para o erro de classificar as pessoas em categorias que se excluem mutuamente, né? Então, por quê? Porque se nós pensarmos na teoria de Adler, ele dizendo que nós temos essa capacidade de mudança da nossa personalidade, de crescimento, de busca da perfeição, de resolvermos a questão da nossa inferioridade através da compensação, então não há motivos, por exemplo, para eu dizer que o estilo de vida determina a pessoa, porque ele vai trabalhar com essa capacidade de mudança. Entende? Então, assim, meio que a teoria do Adler, ele faz assim, ele vai e volta. Né? É determinista? Não, não é determinista por conta disso. Mas isso aqui na sua teoria está dizendo que é determinista. Não, não é porque tem isso aqui. Entendem? Então, ele vai dizer, fala da infância. Não, mas a gente supera, né, através da compensação. Não, mas você falou do estilo de vida que começa na infância. Não, mas o estilo de vida não determina, né? Exatamente, Miguel. Ele vai dizer que essa questão da consciência, Miguel trouxe um site aí bacana, a consciência que temos de nós mesmos, tá, é o que conduz o nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Então, eu posso entender, como vocês trouxeram aí, é um pouco esquivo, né, tem um pouco disso, mas falando, Miguel falando, acho que Sirinha falou de alguém também, conheço alguém assim, né, mas que isso não determina aquela pessoa, não determina o que ela é, porque aquela pessoa tem a capacidade de se transformar, de mudar, ok? Certo? Então, vamos lá. O interesse social. Então, ele vai dizer que o tipo socialmente útil tem mais essa coisa do interesse social. Isso é, isso é um dado interessante, Márcio. Caberia uma investigação. Isso é muito, muito importante você estar trazendo aí. Pedro. Oi. Só falando aí da fala de Márcio, que ele acabou de citar um ponto aí. Isso aqui na nossa cidade é algo que me chama muita atenção, eu até já comentei com várias pessoas, merece ser estudado. Essa questão que os jovens aqui têm medo de se engajar nas coisas, tem medo de estudo, tem medo de tudo. E eu já tenho observado que isso é uma coisa que vem passando de geração para geração, tá entendendo? Entendi. Eu já andei percebendo que esse medo já foi gerado então os pais já colocam esse medo nos filhos, dizendo que eles não são capazes, que eles não podem, que não vai. Aí isso aí já é uma coisa que tipo, fica passando de geração para geração. Eu fui criada nesse estilo aí, de criança, pai dizer que nem inventasse de estudar, que estudar era coisa para gente rica, que eu nem me animasse com essas coisas. Então, quantos jovens não ouviu isso e não ficou travado e tem esse medo, né? Verdade.
É uma questão, assim, que, se a gente observar, é meio que uma questão cultural, né? Algo que está sendo aí trazido, e como vocês disseram, obviamente que a gente não vai pensar em termos deterministas, mas é interessante entender um pouco também se isso tem a ver com uma questão histórica, se tem a ver com uma questão cultural, né? Se tem a ver, a gente sabe aí, nós estamos vendo aí teorias e psicológicas que tem essa questão do determinismo, que tem, a gente sabe que a influência, o próprio Adler está fazendo isso aí, está falando isso aí. A, a questão do quanto, por exemplo, a influência das interações sociais, especificamente com os pais, né, com as figuras de autoridade, tem traz um componente assim importante para a construção da personalidade da pessoa, né? Então, assim, tem muitas pessoas que acabam, por exemplo, ficando nessa questão mesmo de ficarem presas a conceitos que muitas vezes não são delas, são conceitos ali que são trazidos por outras pessoas, podemos assim, até assim dizer, implantados mesmo, né? E as pessoas acabam não desenvolvendo, por exemplo, uma personalidade que tem uma autonomia, né? Então, assim, a gente sabe, por exemplo, quando nós formos ver em algum momento psicologia social, por exemplo, que o comportamento de massa, ele é um comportamento que muito presente na nossa sociedade, né? Então, assim, vejam bem, se hoje existem jovens que estão desmotivados, como Simone está trazendo, como vocês trouxeram, que tem uma espécie de receio, de medo de enfrentar a outras atividades ou enfrentar situações, então, a partir do momento que outros jovens veem esse comportamento dos demais, que é um comportamento de massa, certo? Isso acontece muito na questão dos grupos sociais, a gente vai ver, eu não sei se psicologia social vai ficar comigo ou com outra pessoa, mas vocês vão ver isso em psicologia social, de que há esse comportamento de massa. Aí você tem os elementos reforçadores que vocês falaram, tem a questão dos pais, né? Os pais dizendo que não são capazes. Muitas vezes as experiências de frustração que esses pais tiveram na vida influenciam, por exemplo, na opinião que eles têm sobre eles mesmos, aí repassam isso para os filhos, certo? E isso acaba sendo, você gerando aí uma questão cultural que vai excedendo aí os limites da temporalidade, né? Então, assim, é uma questão interessante isso, né? Caberia aí, de repente, uma investigação, um estudo, não sei, né, para tentar entender um pouco também e até mesmo fazer alguma coisa por esses jovens, né? Bacana vocês terem trazido essa ideia. Então, assim, aí é interessante, pessoal, vocês terem trazido isso agora, porque a gente vai falar justamente do contrário, que é o que a Adri vai falar aí nessa parte do interesse social. Tá? Ele vai dizer assim, que a primeira coisa que a gente aprende na vida, né, uma das primeiras tarefas que nós encontramos na vida, como diz o texto, é nós nos darmos bem com os outros, termos boas relações, que a interação social, tá, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Aí ele vai dizer assim, que o nosso nível de adaptação social subsequente, que vem, né, ali, que a nossa adaptação também faz parte do nosso estilo de vida, influencia, olha aí o que vocês trouxeram, a forma como nós abordamos todos os problemas. Se nós pensarmos essa situação que os meninos trouxeram aí, que a Simone trouxe, o Márcio, e a Gabi confirmou também, se nós pensarmos dentro da teoria de Adler, a gente vai buscar ter um elemento importante aí de exemplo, porque ele vai dizer o seguinte, o nosso estilo de vida ele é influenciado pelas interações sociais, especialmente pelas interações sociais que a gente tem com o quê? Com os nossos pais, com as nossas figuras de autoridade. Isso nos ajuda, aqui como está dizendo no texto, ó, influencia o quê? A maneira como nós abordamos, como nós enfrentamos os nossos problemas, as situações de vida, né? Então, assim, a gente tem aí uma contextualização do que nós estamos vendo, podemos assim dizer. Obviamente, não estou falando que é uma questão determinista, tá, pessoal? Lembre-se, psicologia a gente não trata muito a questão de causa e efeito, tá? Pode até que em algum momento a gente saiba disso, né, em termos de comportamento e tal, e a gente tem essas ideias.
Mas, assim, pode ser que a gente lembre-se que a gente trabalha com hipóteses, né? Pode ser que uma das hipóteses aí para a questão do estilo de vida dessas pessoas, né, que vocês estão trazendo, né, tenha essa influência significativa do estilo de vida dos pais, né, do estilo, a forma como uma questão de enculturação, né, do comportamento dos pais nesses filhos, nas crianças, nos jovens, e eles acabam trazendo isso para a vida deles e meio que como uma questão determinista mesmo, né? Entende? Então, assim, aí ele propôs, pessoal, esse conceito de interesse social, né, que ele definiu o interesse social como um potencial inato, tá, da pessoa em ajudar outras a atingir metas, né, pessoais e sociais. Essa ideia que nós temos, que ele vai chamar de um senso de comunidade, né, de um senso comunitário. Nós nascemos com essas ideias, né, com essa coisa de ajudarmos os outros e sermos ajudados, né. Nós queremos ajudar as outras pessoas a atingir suas metas pessoais e sociais também, né. Ele usou um termo alemão, acho que não lembro agora como é que se pronuncia, mas acho que é Gemeinschaft. Eu não lembro agora como é que pronuncia essa palavra, pessoal. De jeito nenhum. Acho que é Gemeinschaftsgefühl, alguma coisa assim. Gefühl, né? Gefühl é uma palavra bem conhecida aí no alemão. Ou Gemeinschaftsgefühl, alguma coisa assim. Não lembro agora, pessoal. Alemão é assim. A língua alemã, por mais complexa que pareça, ela é uma das mais fáceis de aprender. Vocês sabiam disso? Eu pensei que fosse o inglês. Ele é uma das línguas mais fáceis assim de aprender, por quê? Porque é o seguinte, o alemão ele tem muito frases, eles juntam palavras simples e formam frases, né? Então você vai ter ali uma palavra gigantesca, por exemplo, começa aí, né, que quer dizer, a tradução é sentimento comunitário, sentimento de comunidade, né? Então o alemão ele junta muito assim, por exemplo, a palavra luva, tá? A palavra luva, se não me engano, se você traduz ao pé da letra, dentro da palavra que diz luva, né, que é referente à luva, é uma frase que diz que acho que é meia de mão, ou sapato de mão, alguma coisa assim. Então, assim, são termos bem específicos, tá, no alemão. Então, ele vai dizer assim que é essa questão do senso comunitário, do sentido comunitário das pessoas, né, que nós temos, esse interesse é nosso potencial inato para ajudar as pessoas a atingir as metas sociais e pessoais, né. Então, assim, ele vai dizer que, embora sejamos influenciados por essas forças, mais pelas forças sociais do que pelas biológicas, né, esse interesse social, ele é inato, tá, no sentido aí, nesse sentido limitado, então, a sua abordagem tem um elemento biológico. Então, aí é mais uma coisa que traz essa questão, que corrobora para a questão determinista da teoria, né? Aí ele vai dizer aí que até que ponto esse potencial inato, né, tem relevância, tem interesse, aliás, até que ponto o nosso potencial inato para o interesse social se realiza, depende das nossas primeiras experiências sociais. Então, ele vai dizer que as primeiras experiências sociais que a gente tem, tá, vão aí determinar se esse nosso potencial inato de interesse social, de querer ajudar as pessoas, de querer ajudar as metas pessoais, né, as metas pessoais e sociais dessas pessoas, se ele vai ser desenvolvido ou não, né? É bacana essa reflexão do Márcio, bacana. É basicamente isso mesmo, Márcio. Eu acho que tem muito a ver com o que a Adler vai dizer aí a respeito dessa questão. Porque se nós pensarmos, por exemplo, se nós temos um potencial inato de ajudar as pessoas, mas esse potencial não é desenvolvido, então a gente talvez crie uma questão de desmotivação. Se eu não tenho metas, se eu não desenvolvi, por exemplo, a questão das minhas metas pessoais, da minha tendência, que o Adler vai dizer, de buscar crescimento, né? Então, talvez eu não me sinta também à vontade para ajudar outras pessoas a fazer isso, né?
Então, fica aí o nosso questionamento, né? Então, ninguém pode evitar totalmente as outras pessoas ou escapar de suas obrigações para com elas, né? Desde os primórdios, né, as pessoas, nós congregamos aí em famílias, tribos, tradições, o homem só conseguiu sobreviver porque ele começou a se reunir, né, até essa ideia de comunidade, tá? Então, como diz o texto, elas são indispensáveis, as comunidades são indispensáveis para a proteção e sobrevivência dos seres humanos, né? As pessoas, né, consequentemente, sempre, né, foi necessário que nós, enquanto seres humanos, colaborássemos, expressássemos o nosso interesse social em ajudar as outras pessoas, em ter esse senso de comunidade. Hoje, a sociedade, né, nós não somos eremitas, né, pessoal, nós somos seres gregários, como disse Aristóteles, nós somos seres sociais, né, nós somos seres sociáveis. Apesar de que nós podemos sobreviver sozinhos depois da vida adulta, mas nós precisamos ao longo da nossa vida de outras pessoas. Nós não somos inteiramente independentes, tá? Por quê? Vamos fazer uma reflexão básica. Tem pessoas que dizem assim, eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de ninguém para fazer nada. Tá. Você utiliza serviços que são feitos por outras pessoas. Você utiliza produtos que são feitos por outras pessoas. As atividades que você realiza no dia a dia, você tem coisas ali no seu dia a dia que você utiliza que foram produzidas por outras pessoas. Então, você não é uma pessoa inteiramente sozinha. Você não é uma pessoa inteiramente aí, independente, né? A questão da independência é muito mais uma característica psicológica de como você se sente. Eu me sinto independente. Mas independente em que nível, tá? Certo? Você depende de outras pessoas, não no sentido psicopatológico, obviamente, não no sentido patológico, tá? De ser a pessoa dependente para tudo, mas que você ali não é um ser gregário. Aliás, não é eremita, né? Você é um ser gregário, você precisa sim de outras pessoas, né? Ainda que seja indiretamente, né? A gente ainda tem essa questão, ainda que seja indiretamente, nós precisamos sim das outras pessoas, tá? Sem esse senso de comunidade, né? Sem essa codependência que nós temos, talvez a nossa sobrevivência ao mundo, né? Seria aí muito mais difícil, tá? Ou até mesmo a sociedade, os seres humanos já tivessem sido extintos, né, da Terra, por conta de não terem se agrupado ainda, né? A questão hoje a gente já tem um outro formato de comunidade, né, em relação aí a tempos passados, mas ainda assim é a partir desse senso de comunidade, né, que nós temos a nossa sobrevivência garantida, tá bom? Então, Adler propôs que as pessoas tenham a necessidade fundamental de pertencimento. Isso aqui a gente vê muito em psicologia social, pessoal. Essa necessidade de pertencimento, de pertencer a algum grupo, de sentir-se inserido em algum. A gente tem essa necessidade, por exemplo, de se sentir inserido em algo, né? Assim, essa necessidade fundamental que Adler vai dizer, ela é fundamental também para a questão de termos uma vida saudável, né, em pleno funcionamento. Ele é meio que ele dissesse que o homem só é homem porque ele tem esse senso de comunidade, né? Nós só somos seres humanos porque nós temos esse senso de comunidade. Isso faz muito bem, esse sentimento de pertença, de pertencer a algum grupo, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de se sentirem eu faço parte de algo, seja algo que é maior que eu, ou seja algo que eu me sinto acolhido em determinado lugar, como vocês também, né, nós já tenhamos nos sentido como não pertencendo a algo, como excluídos de alguma coisa, né, e quando nós nos sentimos excluídos de algo, o sentimento que nós temos a respeito daquilo ali é muito ruim, né? Não há nada, por exemplo, assim, pior do que você se sentir sozinho no meio da multidão, vamos usar um clichê, né? Você sentir que não pertence àquele lugar, que não pertence àquilo que você faz, né? Que você não é reconhecido, por exemplo, esse sentimento é muito ruim.
Aí, Adler vai dizer que quando nós nos sentimos, né, indivíduos pertencendo a algo, nós somos vistos, reconhecidos, por exemplo, nós temos um pleno funcionamento aí da nossa personalidade, tá? Então, assim, ele vai citar o recém-nascido está numa situação que requer cooperação, primeiro da mãe ou da pessoa proporcionando os cuidados básicos, depois de outros membros da família e das pessoas da creche ou da escola, né? Adler observou a importância da mãe como a primeira pessoa com quem o bebê tem contato, por meio do seu comportamento com o filho, para com o filho, a mãe pode estimular o interesse social ou impedir o seu desenvolvimento. Ele vai dizer, mais uma vez aí, Adler, assim como Freud e outros teóricos, trazendo o papel da mãe como fundamental para o desenvolvimento da criança, né? Ele vai dizer aí, ele achava que o papel da mãe era fundamental no desenvolvimento do seu interesse social, bem como de outros aspectos da personalidade. E escreveu, esta ligação entre mãe e filho é tão íntima e de tão longo alcance que nunca seremos capazes de apontar qualquer característica como hereditária mais adiante na vida. Todas as tendências que poderiam ser herdadas já foram adaptadas, treinadas, educadas e refeitas pela mãe. A sua capacidade, ou falta dela, influenciará toda a potencialidade da criança, tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal. Acho que até aqui, essa parte aqui tá interessante. Outros conceitos aqui são conceitos, assim, mais... assim, que não tem tanta importância sobre a nossa teoria, mas a gente vai até o final, até ali a parte das questões, para a gente poder entender ainda um pouco essa teoria do Adler, tá? Pessoal, só uma dica para vocês, sempre que vocês forem ler esses textos, a parte mais importante para a nossa aula, tá, é sempre até aqui, tá? Vocês podem ler até essa parte onde tem questões sobre a natureza humana. Se vocês quiserem ler para fins de conhecimento, tá? Fiquem à vontade, mas a parte do conteúdo de sala, ela vai até aqui. Todos os textos vão ter aqui questões sobre a natureza humana, a questão dos estudos da teoria, essas coisas, vocês podem ler se quiserem se inteirar melhor do assunto, mas até aqui já está de bom tamanho para a gente poder ter uma ideia assim mais central e mais geral da teoria desses teóricos que a gente está vendo aqui, tá bom? Aí ele vai falar aqui, pessoal, que... deixa eu só voltar aqui para a nossa página. Ele vai dizer aqui que a mãe precisa ensinar a criança a colaboração, né, o companheirismo, a coragem, né, só se as crianças sentirem afinidade com terceiros, elas poderão tentar lidar corajosamente com as exigências da vida. Né, então, a gente tem ali essa questão também concordando aí com a teoria do apego seguro de Bowlby, né. As crianças, depois adultos, que vê os outros com suspeita e hostilidade, encararão a vida com a mesma atitude. Então, ele vai falar aí do papel da mãe ter essa questão de trazer uma segurança, de também de dar autonomia para a criança, no sentido de que o interesse social que ela tem possa aí se tornar mais significativo, né? E possa a criança ter um desenvolvimento saudável também, tá? Aí ele vai dizer, as pessoas que não têm interesse social, né, podem se tornar neuróticas ou até criminosas. Aí é uma questão determinista da teoria de Adler, tá? Ele observou que malefícios que vão desde a guerra e o ódio racial até a embriaguez em público provinham da falta de um sentido comunitário. Aí vocês veem aqui, pessoal, como essa questão dessa ideia parecida um pouco também com a pulsão de morte de Freud, o instinto de morte. A ideia, assim, a questão é que Freud vai falar de uma questão inconsciente, tá? Adler está falando aqui de uma questão consciente, ok? Então, é interessante observar que no início da sua carreira, Adler sugeriu que as pessoas eram motivadas por um desejo de poder e domínio, né? Ele propôs essa teoria quando estava lutando para defender o seu ponto de vista no ciclo freudiano. Então, como a gente falou no semestre passado, a vida dos teóricos tem influência sobre a criação das suas teorias, né? Depois que ele rompeu com Freud, e o seu trabalho foi reconhecido, aí ele já propôs que as pessoas são mais motivadas pelo interesse social do que pelas necessidades de poder e domínio. Então, assim, a gente tem outro autor também sendo, como Freud, como Jung, que em determinado momento da sua vida tiveram mudanças na sua teoria a partir do que eles próprios vivenciaram.
Quando Adler fazia parte do grupo de Freud, era considerado intratável e ambicioso, brigando pela prioridade das suas ideias. Mas, posteriormente, acalmou-se e o seu sistema também mudou. Dá ênfase no poder e domínio, como nós vimos lá, né, a questão do complexo de superioridade, como forças motivadoras, para o destaque da força mais benigna do interesse social e comunitário. Vemos aqui outro exemplo, acabei de falar isso, como a teoria de Adler reflete suas próprias experiências, tá? Ok? Aí, pessoal, ele vai falar aqui uma questão assim mais específica da teoria de Adler. Ele vai dizer que a posição é na ordem de nascimento, né? Primeiro filho, ou primogênito, ou caçula, ou filho do meio. É aquela questão dele que nós mencionamos há pouco, sobre o estilo de vida, que vai influenciar também a ordem do nosso nascimento, influencia o nosso estilo de vida. Ele vai dizer que essa ideia da ordem do nascimento tem grande influência social na infância, né? Influência a partir da qual criamos o nosso estilo de vida. A partir da nossa ordem de nascimento, nós temos aí uma questão importante para criarmos o nosso estilo de vida. Aí ele vai dizer, ó, embora os meus irmãos tenham os mesmos pais e vivam na mesma casa, eles não têm ambientes sociais idênticos, certo? Ser mais velho ou mais novo do que um irmão e estar exposto a atitudes diferentes dos pais criam condições de infância diferentes que ajudam a determinar a personalidade. A gente volta à discussão que estávamos fazendo há pouco, né? Vocês contribuíram bastante aí. Adler gostava de divertir o público de suas palestras aos convidados de jantares, adivinhando a ordem de nascimento das pessoas com base no comportamento delas, né? Ele escreveu sobre 4 situações: o primeiro filho, o segundo, o caçula e o filho único, tá? Ele vai dizer aqui, ó, o primeiro filho, tá? Pelo menos durante algum tempo, vai ser interessante, pessoal, que isso foi trazido aqui, ó. Adler gostava de divertir o público de suas palestras e os convidados de jantares, adivinhando a ordem de nascimento das pessoas, né, com base no comportamento delas. Por quê? Vamos entender um pouco disso, né, para a gente fechar. Ele vai dizer assim, que os primogênitos, né, os primeiros filhos, eu sou primogênito, tá? Pelo menos durante algum tempo, numa posição, eles se mantinham, né, se encontravam ali numa posição singular e invejável, né, ser aquela coisa de ser o filho mais velho, né, dos pais, por exemplo, ter aquela ideia de que o irmão mais novo tem que respeitar, porque ele é o irmão mais velho, né, que o filho mais velho também manda, né, tem que dar uma certa autoridade para o filho mais velho sobre os demais, né. Inclusive, muitas famílias, né, ao longo da história, o filho mais velho teve essa responsabilidade, ou a filha mais velha, teve que adquirir essa responsabilidade da criação dos irmãos. Não sei se vocês conhecem histórias assim, eu conheço muitas histórias de pessoas que tiveram que assumir essa postura de pais dos irmãos, né, por inúmeros motivos, tá? Então, assim, em geral, os pais, né, felizes com o seu nascimento, dedicam-lhes tempo e atenção consideráveis, né, o que os leva a ter uma existência feliz e segura até o surgimento do segundo filho. É a ferida narcísica, né? Eu sou o centro das atenções até que meu irmão nasça, ou a minha irmã nasça. Aí, assim, repentinamente, por não ser mais o centro das atenções, né, sem receber amor e cuidados constantes, os primeiros filhos são, de certa maneira, destronados, né? O afeto que recebeu durante o seu reinado agora tem que ser compartilhado, né? Tem que ser compartilhado. Muitas vezes tem de se submeter ao ultraje de esperar até que as necessidades do segundo filho sejam atendidas, né? E são advertidos a ficarem quietos para não perturbar o novo bebê, né? Ninguém pode esperar que os primogênitos sofram essa destruição sem lutar. Eles tentarão recuperar a posição de poder e privilégio. No entanto, a batalha para recuperar a supremacia já está perdida desde o começo. As coisas nunca mais serão as mesmas, por mais que tentem. Isso, Vitória, pronto, isso mesmo, ficou no canto. E as pessoas têm uma tendência, assim... Pessoal, vamos imaginar uma coisa, sabe? Vocês são psicólogos, tá? A gente precisa começar a avaliar as coisas, certo? De como essas coisas, o comportamento das pessoas podem
influenciar também no comportamento das outras. Você imagina uma criança em sofrimento, porque o irmão nasceu, ela está ali, por exemplo, como situações que eu já vi, aos berros, dizendo que aquele berço é dela, né? O berço é meu, eu vou dormir aí, por exemplo. Aí chega alguém, um adulto, e diz assim, começa a rir da criança. Ah, ficou no canto, agora ficou no canto, agora é só seu irmãozinho, você não tem mais vez, não. Meu Deus, você imagina o quanto isso traz de malefício para aquela criança. A pobre da criança está ali vivenciando um momento doloroso na vida dela. É uma ferida narcísica, né? Que, segundo Adler, muitas pessoas levam para a história de vida delas, para o resto da vida. Ainda vem um adulto ali reforçar, né? Aí, geralmente, cria um comportamento de massa, porque se tem um adulto, aí tem outro do lado, ou se tem uma criança ali, começa, ficou no canto, ficou no canto. Aí você imagina ali o sofrimento da pobre daquela criança naquele momento, né? Então, gente, não façam isso com as crianças, pelo amor de Deus, faça isso não. Certo? Assim, muito pelo contrário, acolham as crianças, né? Acolham as nossas crianças, precisam ser acolhidas, né, em todos os momentos, principalmente esses momentos que têm experiências frustrantes, dolorosas para as crianças, né? Então, as pessoas, ao invés de acolher aquela criança que está em sofrimento, não, vai rir da cara da criança ainda mais, para fortalecer aquilo que ela está vivendo. E ainda tem pessoas que se perguntam por que as crianças agem de certa forma, têm certos comportamentos em determinados momentos da vida dela, né? Então, assim, você está sendo retirado, como o texto diz, você está sendo destronado, né? Aí a criança, você fala que a criança vai ficar no canto, imagina o que essa criança associa, né? Ela começa, aí, a gente contextualizando aqui, começa ali a primeira sensação de inferioridade da criança, né? E sendo reforçada pelas pessoas. A criança já se sente inferior ao irmão, né, inferior aos pais, porque agora a atenção é redobrada para aquela criança que está chegando, né? Então, aí, imagina ali o quanto vai ser doloroso, né? E difícil de lidar aí, né? Eu acredito que todo mundo, 99% das pessoas já fizeram isso, Vinícius, né? Acho que 99% das pessoas que já vivenciaram alguma situação fizeram isso e reforçaram isso na criança. É hora da gente virar o jogo e pensar de forma mais funcional, tá? Inclusive nossos comportamentos de forma mais funcional, tá bom? Aí ele vai dizer aí, pessoal, que as crianças, durante algum tempo, podem se tornar teimosos, mal comportados, destrutivos. Tem crianças, por exemplo, que começam a apresentar o comportamento do irmão. Por exemplo, acho que vocês já viram esse tipo de situação. A criança já estava naquela fase do desfraude, né? Ela já não fazia necessidades fisiológicas, ali com o uso de fralda, já estava tendo aquela toda habilidade de ir até o banheiro e tal, e de repente, com a chegada do irmãozinho, a criança, ela começa a fazer isso novamente, né? Ela começa, por exemplo, a fazer xixi na roupa, ela começa a fazer as necessidades ali. Por quê? Porque ela vê que o irmão está sendo cuidado, ou a irmãzinha está sendo cuidada, porque ela faz isso. Né? Ela viu, meu irmão fez xixi. Então se eu fizer também, eu acredito, acho que meu pai vai vir me limpar. Aí o que os pais fazem? Né? Começam a brigar com as crianças. E muitos pais fazem isso, né? Fazem questões assim absurdas, começam a brigar com as crianças, a falar mal, aquela coisa toda. Não, porque você já é grande, você não pode fazer isso. Mas entendam, gente, uma das coisas assim que eu acho mais horríveis para um adulto é o que as pessoas chamam, por exemplo, vocês já ouviram isso, eu acho, de se trocar pela criança. Vocês já ouviram isso? Fulano está se trocando com a criança. Gente, isso é horrível, vocês não sabem o quanto isso é doloroso para uma criança, isso é horrível para uma criança. Tem pessoas que fazem isso mesmo. E assim,
o processamento mental, vocês estão vendo isso em psicologia de desenvolvimento, agora em psicologia experimental, e a gente está reforçando aqui, o processamento de informações, a mente de uma criança não é igual à nossa. E vocês já perceberam que na nossa sociedade atual, as pessoas querem adultizar as crianças, querem que aquela questão da perca da inocência, a perca da questão da, como é que eu posso dizer, da pureza das crianças, nesse sentido, assim, há uma tentativa de adultizar as crianças de verdade, e muitas vezes as pessoas querem reforçar isso, entendem? Né? Então tem essa coisa, e o processamento da cabeça da criança. E usando assim, pessoal, um termo bem esdrúxulo, tá? Bem esdrúxulo mesmo. A criança não tem a malícia que nós temos. Entendam. O filtro das crianças, o filtro de consciência das crianças é diferente do nosso. A gente entende. Tem certas coisas que nós compreendemos, nós sabemos o que significa. Por isso, lembra que eu falei na aula passada, naquela questão de, por exemplo, você somente dizer não e não fazer com que a criança entenda por que ela não pode fazer? Porque o filtro é diferente. A gente sabe que se a criança botar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. Mas a criança não sabe disso, ela tem a curiosidade de aprender o que é. Miguel levantou a mão, diz aí, Miguel. Tem também essa questão, deixa eu te ouvir, que eu me revolto muito quando eu vejo, já vi várias vezes de uma pessoa assim, que não tem relação paternal ou maternal, vir reclamar com o filho de outra pessoa, um adolescente vir reclamar com uma criança, dando botela no devido lugar, tratando com a criança. Eu fui tão revoltado quando eu vejo a situação dessa, velho. Entendi. Horrivelmente. Em relação à questão à figura de autoridade, né? Como se a pessoa quisesse assumir o papel da figura de autoridade, não é isso? Mas assim, pessoal, é isso. A questão a gente precisa, sem demagogia, tá? E sem clichê. A gente precisa cuidar mais das nossas crianças, viu? Cuidar mais, entender, compreender, né? E é muito complicado algumas coisas. Por exemplo, uma professora, né, que foi a minha orientadora de TCC, uma vez ela falando para a gente que foi atender, né, uma criança, tá? E na primeira entrevista, né, com a mãe da criança, a mãe chegou e disse assim, acho até que eu já contei essa história para vocês, eu não aguento mais, essa criança vai acabar com o meu relacionamento. Porque assim, a mãe, ela tinha uma filha, por volta ali de 3, 4, 5 anos, né, se não salvo engano, e ela não convivia com o pai da criança, ela estava se relacionando com outra pessoa, né, e dentro ali de um relacionamento não saudável para ambos, a criança estava inserida naquele ambiente disfuncional e estava sendo ali alvo, né, da crítica, alvo de muitas coisas. E a criança, por uma não aceitação, que é natural, por exemplo, hoje, se há uma separação entre pais e a criança, ela tem um vínculo afetivo ali com um dos pais, aquele vínculo tende a permanecer, né? A criança tende a ter um vínculo com aquela pessoa. E dentro dessa questão, a mãe estava trazendo isso para dentro de terapia, dizendo que a criança ia acabar com o relacionamento dela, né? Sendo que a relação entre ela e o namorado, esposo, não sei, não lembro agora na época, faz alguns anos, era uma relação totalmente disfuncional para ambos, mas ela estava insistindo nessa questão de dizer que a criança era responsável, a criança queria acabar com o relacionamento deles. E você ouve muito, pessoal, isso a gente ouve muito, eu já ouvi inúmeras vezes de pessoas dizendo, eu não aguento mais esse menino dá muito trabalho. Aí começa a proferir palavras de cunho negativo, palavras de baixo calão com as crianças, tudo isso vai contribuindo ali, pessoal, para a formação dos esquemas, para a formação das crenças da criança, para a formação, né, de tudo ali. Então, imagina se uma criança, como o Miguel está trazendo aí, né,
nos exemplos que vocês estão trazendo também, uma criança ouvindo que, assim, quando você, por mais que a criança não tenha um filtro pessoal de determinadas palavras, mas a criança, ela compreende a questão emocional, ela compreende o tom de voz da pessoa, né? Entende? A criança, ela sente. Tem a questão dos sentimentos. Então, ela sabe quando um pai, quando uma figura de autoridade, por exemplo, está falando algo para ela, que está ali na tentativa de agradar, de fazer o bem, e pela tonalidade da voz, o pai utiliza palavras, né? Muitas palavras clichês, não vem ao mérito também dizermos quais são, mas que vocês conhecem muito bem, palavras de baixo calão, ou outras palavras, né? E a criança sabe que ali tem um cunho negativo, que a pessoa está dizendo ali, está gritando muitas vezes para outras pessoas escutarem, para outras pessoas ouvirem, e a criança sabe que aquilo é negativo, tem uma questão negativa para ela, né? Então, isso acontece muito. Esses exemplos que vocês estão trazendo aí de relacionamentos também acontecem demais, né? Acontecem demais. De ter essa coisa, e eu acho, só abrindo um parênteses, né? Por exemplo, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa, né, e eu estou reclamando que essa mãe, por exemplo, a pessoa que me relaciona, está dando mais atenção para o filho do que eu. Aí eu te pergunto, abre aí aspas, pessoal, quem é que está sendo infantil na história? Fecha aspas, fica a reflexão aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Aí ele vai dizer, pessoal, que esse choque, né, da mudança de vida, né, do primogênito, vai trazer todo uma questão aí relacional, né, da perca ali do trono, podemos dizer, né? Aí ele vai trazer também sobre a questão do segundo filho, né? O segundo filho ele já não causa tanta revolta ali no primogênito, tá? Ele, apesar dele já se encontrar numa posição singular também, né? E o segundo filho ele vai se sentir um pouco frustrado ali porque ele não tem a mesma posição que o primeiro. Ele não pode usufruir, por exemplo, dos benefícios pelo fato de ser filho mais velho, né, ser o primeiro, ele tem. Né, ele não pode usufruir daqueles mesmos, tá? Então, assim, ele vai dizer que aí, mesmo que nasça outra criança na família, o segundo filho não tem essa sensação de destronamento, né, que os primogênitos têm. Então, assim, ele vai dizer que, além disso, nessa altura, os pais geralmente mudaram as suas atitudes e práticas em relação à educação dos filhos, e o segundo filho não é aquela mesma novidade que foi o primeiro, né? Os pais podem estar menos preocupados e ansiosos quanto ao seu próprio comportamento e até relaxar aí mais, né? Essa questão aí, Miguel, que você está trazendo... Oi, Cris. Oi, Cris. Essa questão aí do filho... vai muito assim, sempre o mais novo diz que o preferido é o mais velho. O mais velho sempre diz que é o mais novo. Então, sempre o do meio é quem se sente excluído. E os pais ficam no meio dele. Pronto. É basicamente isso que Adler vai dizer aqui na teoria, quando ele fala do filho do meio, né? Tem um parágrafozinho aqui também sobre isso. Né? Ele vai dizer justamente isso, que tem aquela coisa assim, o segundo filho, ele já tem uma questão, por exemplo, de não ter aquela sensação de estar sendo destronado quando vem outro. Mas é como a Cris falou, tem muito aquela coisa, né? O mais velho sempre vai achar que o mais novo é mimado, né? O mais novo vai sempre achar... E, às vezes, pessoal, isso se configura na prática, né? Como o Cris está trazendo. Muitos pais, às vezes, muitas famílias, às vezes, têm aquela questão, né, de fazer por aquele filho mais velho, aliás, o filho mais novo que não fez pelo mais velho. Eu ouço muito isso. Hoje nem tanto, mas eu ouvia muito isso lá na minha própria família mesmo, né? Por exemplo, são 5 irmãs, né? As irmãs da minha mãe, né? A minha mãe é a do meio, né? E tem 2 que são mais velhas que ela e 2 mais novas. E assim, hoje a mais nova, que já tem 32, eu acho, 32 anos, foi aquela que, assim, que as outras casaram, né, foram viver a sua vida, ela não casou, ficou em casa com a minha avó,
E pelo fato dela ficar em casa, é a pessoa que ajuda ela, é a pessoa, por exemplo, que faz a feira com ela, é a pessoa que teve sempre privilégios em detrimento das demais, né? Por uma questão de puramente, por ser a pessoa que está ali acompanhando, consequentemente, ali, a minha avó por mais tempo. Aí eu ouvi muitas minhas tias, a minha mãe, às vezes, falando, porque fulaninha hoje tem tudo que a gente nunca teve, porque com ela, que é mais nova, não sei o quê, isso e aquilo, né? Acaba tendo meio que essas relações mesmo, tá? Então, assim, aí ele vai trazer aí, por exemplo, que pode haver que essa questão do segundo filho, em algum momento, tem essa ideia de competir com o mais velho, né? Ele não experimenta aquela questão, aquela sensação de poder, né, que o mais velho tem, então eles são mais otimistas quanto ao futuro, né? Aí ele vai falar sobre o filho caçula, né, que é o que nunca enfrenta um destronamento por outra criança, né? Tem uma tendência a se tornarem os queridinhos da família, principalmente se os irmãos forem bem mais velhos, né? Movidos pela necessidade de superá-los, né? Os caçulas geralmente se desenvolvem muito rapidamente. É comum que sejam grandes realizadores no que quer que façam como adultos. Então, assim, aquela ideia, o filho mais velho tem a questão do destronamento. O filho do meio, ou segundo filho, não tem tanto essa coisa, mas fica ali no meio termo. E o mais novo tem essa tendência aí de ser mais mimado, né? Mais, principalmente se, como o Agdadle falou, seus filhos, os irmãos forem bem mais velhos, né? Ele vai ter aí essa questão, né? Aí, à medida que ficam mais velhas, essas crianças podem preservar o desamparo da infância, tá? Não habituá-las a lutar, mas sim a serem cuidadas, tá? Essas pessoas têm dificuldade de se ajustar à idade adulta. Obviamente que não é uma questão determinista. Aí vem aqui a questão, o filho único, né? O filho único, ele não perde, nunca perde a sensação de primazia e poder que tem na família. Continua sendo o centro das atenções, passando mais tempo na companhia de adultos do que uma criança com irmãos. Os filhos únicos amadurecem cedo e manifestam comportamentos e atitudes adultos. Há controvérsias. Eles tendem a enfrentar dificuldades quando descobrem que, em áreas da vida fora de casa, como a escola, não são o centro das atenções. Não aprenderam a compartilhar nem competir, né? Se as suas habilidades não lhe trouxeram reconhecimento e atenção suficientes, sentem-se profundamente desapontados. Com suas ideias sobre a ordem do nascimento, Adler não estava propondo regras restritas, né? Regras restritas sobre o desenvolvimento da infância, né? Uma criança não adquire um tipo de caráter automaticamente, com base apenas na posição dentro da sua família. O que Adler estava sugerindo era a probabilidade de que certos estilos de vida se desenvolvam em função da ordem do nascimento, junto com as primeiras interações sociais da pessoa. O self criativo utiliza ambas as influências na construção do estilo de vida. Então, ele vai dizer, pessoal, que isso aqui não é uma questão determinista. Vocês mesmos estão trazendo exemplos aí. Não, aqui em casa é diferente, aqui não foi diferente, aqui foi igual, né? Então, ele vai dizer que essas ideias, Adler ele vai trazer que não são regras universais, né? A criança não adquire esse tipo de caráter automaticamente, com base na posição que nasce. Se ele é mais velho, mais novo ou do meio, né? Mas ele vai dizer que há uma probabilidade de que certos estilos de vida se desenvolvam em função da hora do nascimento, como a gente viu aí, né? A questão, por exemplo, o primogênito tem aquela ideia de superioridade, né? O segundo filho já ter um comportamento mais esquivo, né? E o terceiro filho mais novo tem um comportamento mais dependente, né? Só que ele vai resolver essa questão aí através do self criativo, né? De utilizar aí ambas as influências, tanto da questão das interações quanto da posição do nascimento, aí para construir o estilo de vida. Porque estamos sempre em busca da nossa superioridade, da questão da perfeição, certo? Então, pessoal, por hoje podemos encerrar. A gente fecha aí essa questão sobre a teoria de Adler. Então, próxima aula fica para a gente trabalhar o seminário, tá? Quer dizer, seminário não, né, pessoal? Apresentação do trabalho. E, após isso, a gente já retorna com Karen Horney, ou Karen Horney, né, como alguns falam. Então, a gente vai trazer aí
tá? Eu vou só confirmar aqui com a professora Érica, ela já me mandou um áudio aqui, eu vou só confirmar a questão. Se a gente fica para o dia 5 mesmo, eu mando lá no grupo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai tratando aqui. Vocês podem me mandar lá no privado que a gente vai comunicando. Lembrem, pessoal, de mandarem os grupos de vocês de ontem. Oi, Vanessa, desculpa. A ordem da apresentação, tanto faz as pessoas, no caso, o grupo? Assim, a gente pode verificar aí, quem quiser se dispor a ser o primeiro grupo, tá? Que é sempre o que as pessoas não querem ser o primeiro, eu sempre quis ser o primeiro grupo, porque eu me livrava logo. Brincadeira, pessoal, porque eu gostava de apresentar mesmo. Mas tinha essa questão também de ser o primeiro, né? Para se livrar. Aí, a gente pode verificar essa ordem, tá? De alguma forma, um sorteio, alguma coisa, eu posso ir vendo isso com vocês, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, precisarem de alguma orientação, me mandem mensagem, me mandem o número quem é o grupo de vocês, quem é o grupo de ontem também, que até o momento só um grupo me mandou, tá? Então, lembre-se de fazer, lembre-se do resumo, e à medida que a gente for, ao longo dessa semana, a gente vai conversando um pouquinho também, tá bom? Então, fiquem à vontade lá para mandar mensagem, tá bom? Pessoal, uma ótima noite para vocês, um bom descanso, tá? E a gente agora só se encontra daqui quase 2 semanas, tá? Então, se tudo der certo para o dia 5, tá bom? Uma ótima noite para vocês, um bom descanso, bom final de semana aí para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço, viu? Tchau, tchau.